Vida de planta. Olá, vamos estudar? Segundo a Bíblia, as plantas foram feitas por Deus no terceiro dia da criação. A relva cobriu o solo sem vida, formando um belo tapete verde. As árvores produziram frutos saborosos e formaram a sombra fresquinha. As flores enfeitaram a terra com variadas cores e perfumaram o ar. As plantas também são chamadas de vegetais. Assim como os animais, ela tem um ciclo de vida, isto é, são seres vivos. Um vegetal nasce, cresce, se reproduz e morre. Este é o seu ciclo da vida. Mas de que as plantas precisam para viver? As plantas precisam de alguns cuidados para se desenvolver. O solo é muito importante para esses seres vivos, pois eles crescem na terra. Muitas espécies gostam de terra fofa e adubada. Os vegetais também necessitam de água, inclusive os cactos e as plantas de regiões desérticas. As plantas também respiram, portanto, o ar é fundamental para elas. Todos os vegetais precisam de luz. Eles são capazes de transformar a água e o ar em alimento. Mas isso só acontece se houver luz. Uma planta não consegue viver muito tempo no escuro. E como as plantas produzem o próprio alimento? O processo por meio do qual as plantas produzem o próprio alimento, usando apenas água, ar e luz, é conhecido como fotossíntese. Ou seja, as plantas se alimentam de água, do ar e do sol. Agora nós vamos conhecer as partes de uma planta. Nessa planta nós temos fruto, caule, sementes, folhas, raízes e flor. As raízes ajudam a fixar o vegetal no solo e retiram da terra a água de que as plantas precisam. O caule leva água para as folhas e os nutrientes para toda a planta. Alguns caules, como os troncos das árvores, são grandes e fortes. Outros, como a haste de um capim, são finos e flexíveis. As folhas usam a luz solar para fabricar o alimento da planta e liberam o precioso oxigênio no ar. As flores, os frutos e as sementes auxiliam na reprodução das plantas. Dentro de cada semente está o pequeno embrião de uma futura planta. As plantas na alimentação. A maior parte da alimentação dos animais e dos seres humanos provém dos vegetais. As diferentes partes das plantas podem servir de alimento. A cenoura é um exemplo de raiz utilizado como alimento. A cana-de-açúcar é um exemplo de caule comestível. As folhas também são usadas como alimento.
Muitas saladas são preparadas com folhas e vegetais. Couve é um exemplo disso. Geralmente, utilizamos muitas frutas em nossa alimentação. Elas podem ser consumidas naturalmente ou em forma de suco. O Brasil é muito rico em frutas. Cada região do país tem suas frutas típicas. O brócolis é um exemplo de uma flor que faz parte do nosso cardápio. Muitas sementes também são ótimas para o consumo humano. O arroz, o feijão, as castanhas, o milho e o trigo são algumas das sementes usadas na alimentação dos brasileiros. Essa foi a nossa aula sobre plantas. Tchau, até a próxima!